O que o diabo quer fazer? Não quer tirar a palavra dos jovens, quer tirar os jovens da palavra. Então todas as vezes que você acordar, a primeira coisa que você precisa fazer é pegar a Bíblia, porque ela é o manual, porque ela é a mente do fabricante. É na Bíblia que você vai entender como você deve comportar e como você deve fluir no dia. Porque é o manual do dia, né, irmão? A Bíblia é o manual do dia. Ela não é um mapa de ano em ano, é o mapa do dia a dia. A Bíblia é o manual do dia a dia. Meu Deus. Por isso a Bíblia diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Isso aqui é forte, irmão. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. O que o diabo quer fazer? Não quer tirar a palavra dos jovens, quer tirar os jovens da palavra. Porque quando você está fora da palavra, você está fraco. Porque o que te fortalece é a palavra. Por isso as pessoas estão pregando: venha na igreja porque hoje vai ter milagre. Jesus não pregou isso. Tinha dia que Jesus não fez milagre, a multidão levantou e foi embora. Porque quem vive de milagre vive frustrado, mas quem vive de palavra vive realizado. Porque o segredo não está nos milagres, está na palavra. Porque não são os milagres que geram a palavra, mas é a palavra que gera. Nem só de pão Ei! viverá o homem. Posso falar uma coisa muito importante? Deve. Eu acho isso importantíssimo. Duas coisas. Número 1, Deus não registra apelidos. Quem dá apelido é Satanás. É o império que dá apelido. Quando os jovens chegaram na Babilônia, o rei falou assim: ó, vamos tocar a música mais uma vez, se vocês não têm que se prostrar. Eles não se prostraram. Lançaram os jovens na fornalha. Quem foi lançado na fornalha? Sadraque, Mesaque e Abednego. Não. Misael, Ananias e Azarias. Porque Deus não registra apelidos, Deus registra nome. Porque apelido fala de uma marca, mas nome fala de uma identidade. Por isso que toda vez que a pessoa entra no crime, ela tem um apelido. Mas todas as vezes que você entra no reino, Deus muda o seu nome. Deus não tem um apelido para te dar, Ele tem um nome. Por isso que a Bíblia diz que quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, vai ter uma pedrinha branca e lá vai estar o nome. O nome. Ele não mudou o apelido de Abraão, ele mudou o nome, porque o nome fala de identidade. Zaqueu não era, ele não chamava Zaqueu de ladrão? Porque quem cobrava impostos pro judeu era chamado de ladrão. Todo cobrador de impostos não tinha respeito pro judeu. Zaqueu estava em cima de uma figueira, Jesus parou e falou o quê? Zaqueu. Chamou ele pelo nome. Por quê? Primeira coisa que eu quero resgatar de você é sua identidade. Quando Lázaro estava morto, my God, Jesus não falou: morto, vem pra fora. Jesus disse: Lázaro. Primeira coisa que Jesus resgatou não foi a vida dele, foi a identidade. Por quê? No reino, ele não olha a sua condição, ele olha a sua posição. A condição de Lázaro era de defunto, mas a posição de Lázaro era de filho. Vocês estão aí? Meu Deus. My God. Uau. Jacó é um exemplo também. Nossa, Jacó é demais. Jacó é demais. Não, por exemplo, as pessoas confundem, né, que Deus nunca mudou o nome de Saulo. Eu já que é o mesmo isso. nome, é o mesmo nome, Saulo e Paulo. Só que o nome Saulo significa grande e o nome Paulo significa pequeno. Paulo está descendo para Damasco. Olha isso. Está descendo para Damasco com cartas de ameaças. As cartas de ameaça na mão dele para perseguir os cristãos. Só que tinha carta na mão dele, mas ele não sabia que dentro dele havia cartas, epístolas. Só que as cartas que estavam do lado de fora, quem escreveu foi os homens. Mas as cartas que estavam do lado de dentro, o texto diz que o resplendor de luz o cercou e ele caiu e ficou cego. Pera aí, André. Ele caiu e ficou cego? Quando a pessoa cai, ela quebra o braço, quebra alguma coisa. Ele não quebrou nada, só ficou cego. Deus usou a luz para cegar ele. A luz que cega. Como assim? Todas as vezes que Deus usa a luz para te cegar, é porque Ele não quer que você olhe para fora. Uau. Olha para dentro. Peguei. E ele caiu e a Bíblia diz que ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas peraí, ele está caído, mas está ouvindo. Então nunca aponte o dedo para quem está no chão. De repente ele pode estar ouvindo coisas que você de pé ainda não ouviu. Ele caiu, mas não morreu. Ele caiu, mas não está morto. Porque morto não ouve. E se estiver morto e ouvir João 5,25, a hora vem e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Adão estava vivo, a Eva estava viva, ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro estava morto, ouviu a voz do Cordeiro e viveu.
Meu Deus! Cara, isso é forte. Isso é forte. É sobre ouvir. Independente se está em cima de um cavalo ou se está no chão. Sabe, Porque André? ouvir a voz vai fazer você levantar. André, isso aí que você falou agora é ouvir a voz. Ouvir a voz vai fazer você levantar. Quem tem ouvidos? Ouça. Por que lá no Éden, Satanás acessou o jardim e ele procurou a serpente? Sim. A Bíblia diz que a serpente era o animal mais sagaz do campo. Por que o diabo escolheu a serpente? Se o diabo escolhe a quem usar, imagina Deus, hein? Olhou a serpente, beleza. Foi lá, a serpente foi falar com a Eva. Mais do que saber a voz que você deve ouvir, você precisa saber a voz que você deve ignorar. Quando eles pararam de ouvir a voz do governo, eles começaram a ouvir a voz do intruso. Aí em um dos evangelhos, Marcos capítulo 1, a Bíblia diz que caiu um homem endemoniado. Sabe o que Jesus fez? Não permitiu que ele falasse. Por que Jesus não deixou o demônio falar? Porque lá no Éden, quando o diabo falou, você viu o que aconteceu, né? Nem todo mundo está pronto. Uma palavra do diabo pode destruir tudo. Porque se você não tem discernimento para ouvir, por isso que quando estava lá no deserto, Satanás ia falar com Jesus. Jesus, espera aí. Ele falou o que com Jesus? Transforma essas pedras em pães e come. Mas peraí, transformar as pedras em pães? Primeiro, Jesus já é o pão. E segundo, ele também já é a rocha. Ou seja, você está querendo fazer eu ser coisa que eu já sou? O diabo não sabia disso? Oh my God. Ele estava querendo testar para ver quem ele era. Transforma essas pedras em pães. Jesus falou: por que você está querendo fazer com que eu coma? Porque foi a mesma arma que ele usou com Adão. Adão morreu comendo. Foi a mesma arma que ele usou com Sansão. Tocou no mel lá que não podia e morreu comendo. Ou seja, todo mundo que comia, que Satanás morria ele. Pera aí, meu filho, nem só de pão viverá o homem. Mas de toda parte você matou Adão comendo. Mas aqui não, meu filho, eu sou a própria vida. Quem comer de mim não... Meu Deus. Uau. Isso aqui é extraordinário. Você acabou de falar. Vou falar um negócio aqui. Quantas pedras Davi pegou para lutar contra Golias? 5. Quando ele foi lutar contra Golias, ele foi com quantas pedras? 5. Usou uma e voltou com quantas? 4. Não, voltou com 5. Voltou com 5? Porque quando ele voltou, ele trouxe a cabeça do gigante. E na cabeça do gigante a pedra estava cravada. É Deus dizendo: você não precisa ter muitas armas, só precisa ter as armas certas. Você não precisa ter muitos amigos, só precisa ter os amigos certos. Aí ele pegou 5 pedras, usou uma, a pedra derrubou o gigante. Ele pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. A pedra mata, sim ou não? Sim. Tá doido? A pessoa tomar uma pedrada na cabeça morre. Quantas pedras ele pegou? 5. Mas quando Jesus foi fazer a primeira multiplicação dos pães, quantos pães eram? 5 pães. Então peraí. A pedra mata. Sim. Mas se a pessoa estiver morrendo de fome, você trouxer o pão, faz o quê? Da vida. Da vida. Então peraí. A lei foi escrita onde? Uau. A lei foi escrita na pedra. Uau. Então a lei gera morte. Mas Jesus falou: eu sou o pão da vida. Peguei. Ele é a vida, mano. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Passou de caminho é atalho. Passou de verdade é mentira. E atalho é perigoso. Passou de vida é morte. Porque o atalho parece que tá te levando pro caminho certo, mas na verdade não. Só tá dando volta. O atalho é o fake news do caminho. Porque o atalho é mostrando que você está encurtando a rota. Mas não se trata de encurtar a rota, porque às vezes o caminho mais longo é o caminho certo. Às vezes, quanto mais dificultoso o caminho, mais original o destino. Entende? Jesus chamou os discípulos. Antes de Jesus falar ide, sabe o que ele falou, André? Vinde. Porque antes de você falar algo aos homens, você precisa ouvir a voz de Deus. Você não terá nada para falar aos homens se antes Deus falar algo ao seu coração. Deus fala no secreto e você fala no público. O que você derrama lá é resultado do que Deus derramou aqui. Então para de falar para Deus aquilo que você ouve de todo mundo e começa a falar para todo mundo aquilo que você está ouvindo de Deus. Ou seja, o secreto é importante. O secreto é o meio que Deus utiliza para curar você de feridas públicas.
O secreto é onde você entra feliz e sai sarado. A oração é mais importante que a psicanálise. A oração é mais importante que o psiquiatra. A oração é mais importante que o psicanalista. A oração é mais importante que o psicólogo. A oração é o meio de você dialogar com Deus. E nesse diálogo Deus pode te curar de qualquer doença. A oração é demais. É a única vez na Bíblia que está escrito fazer algo sem cessar. Não está escrito adorar sem cessar. Não está escrito louvar sem cessar. Não está escrito ir para o culto sem cessar. Não está escrito levantar a mão sem cessar. Mas está escrito orar. Orai sem cessar. Quanto mais você ora, mais você precisa orar. E posso dar uma notícia triste? Os pregadores e os pastores pararam de orar. Nós não oramos. Talvez alguém vai ficar bravo comigo agora, mas não estamos orando. Nós não oramos como deveríamos orar. Nós não tiramos nem um dia do dízimo da oração do dia. Jesus que falou, vocês não puderam orar comigo nem uma hora, cara. Não pudesse vigiar nem uma hora. Porque a internet nos roubou do secreto. Nós temos muita informação e pouca revelação. Nossa vida é corrida. E no Brasil, quem tem a agenda cheia é louvado. Mas Deus não está nem aí com a sua agenda. Porque às vezes a agenda está cheia, mas você está vazio. O segredo não é ter uma agenda cheia. O segredo é não permitir viver uma vida vazia. E eu não estou reclamando não, que graças a Deus eu estou andando muito bem com a agenda. Mas o segredo não é ter a agenda cheia. Porque tem gente que sai de casa só para receber, quando na verdade o maior segredo é você sair para entregar. Cara, isso aí é uma realidade. Quando nós voltarmos a orar, nós teremos mensagens gloriosas, porque os nossos olhos estão lacrimejando.